Oi, gente. E meu bom café, dá pra ver daí? Me perdoem primeiro pelo sumiço. Quase um ano sem gravar nada, né? Um ano sem gravar nada, eu preciso olhar. Ó, e aí depois vocês me contam como vocês estão e eu vou dar aqui uma satisfação até também pra vocês por estar fazendo esse vídeo, por não estar tão alegre, né? E pelo tempo que eu fiquei sem gravar. Então eu queria repartir com vocês ou compartilhar é, e compartilhar com quem se identifica com essa dor ou com quem tá começando a sentir um pouco dos sintomas, né, que eu vinha sentindo. Não é um vídeo muito agradável a gente fazer, eu pensei umas 10 vezes mas até hoje eu não quero gravar, mas eu tô gravando aqui porque vai ser vídeo de ajuda pra alguém, tá bom? E, gente, eu queria também dizer aqui, antes de começar esse vídeo, que eu tenho muito amor por essa pessoa com quem eu vou comentar, eu tenho muito carinho, tá? Uma pessoa que eu tenho um respeito, apesar dela não ter o respeito que eu tenho, tá? Por ele. O carinho também que eu tenho, porque eu sempre falo isso, eu já comentei com ele. Eu trato as pessoas bem para que elas me tratem bem. Então assim, eu não admito. Ai, gente, meu vizinho tirando o carro. Então eu não admito que eu seja maltratada, que tenha disfarçatez, sabe? De eu dizer o que eu sinto, o que eu penso, os meus sentimentos e a pessoa, sabe, pra ela. E ela disse que ainda quer aprender alguma coisa. Então eu vou falar aqui nesse vídeo é, sobre o que realmente aconteceu e ele também falou que tem vontade de... Ai, gente, espero não tá me comendo. Agora sim tá engraçado o vídeo. É, pra... Ele, ele disse que quer aprender alguma coisa. Então, vou deixar aqui, sei lá, esse manuscrito, essa carta, esse diário para vocês, eletrônico, para que vocês também, se você alguém se identificar, pode até deixar um comentário. Eu falei primeiro que eu ia mostrar, né, pra ele, meu cabelo, eu ia mostrar pra ele, pra depois eu postar. Mas não vou fazer isso que eu não preciso da permissão de ninguém pra estar fazendo alguma coisa pra colocar aqui, muito menos a dele. E, gente, às vezes se eu falar Joãozinho é porque pode ser ele que é pra eu não falar o nome da pessoa, tá bom? Às vezes eu vou ficar meio perdida porque eu vou falar, porque eu não quero dar muito spoiler dele, do que faz, do que não faz, tá bom? E, gente, eu vou começar essa história desse jeito, como tudo ela começou, como todas as barreiras que eu também tive que passar e coisas que eu tive que fazer, porque eu abri mão também, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu também abri mão de outras pessoas pra querer estar com ele, tá? Eu abri mão de outras coisas pra também viver alguma coisa com ele, na intenção de viver, né, na realidade. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui e postar aqui pra vocês. Então, gente, a minha história de dependência, eu acho que emocional que eu tive agora, porque tem muito tempo que eu já não sofria por alguém, né? Por estar gostando, por amar. Mas eu também tive que controlar o meu sentimento. Eu já adulta, mais madura, eu tive que controlar, né? A minha emoção, meu sentimento, o que... Barrada, pronto, barrada, esse é o modo de dizer. Eu tive que eu mesma me barrar e me policiar no que eu tava fazendo. Eu frequento um lugar e essa pessoa também frequenta esse lugar, né? Começou a frequentar. Então essa pessoa ela veio falar comigo, né? Gente, quando essa pessoa veio falar comigo, parecia. Eu não sei o que passou. Sabe? Foi uma coisa assim, pá! Eu não sei explicar. Aquilo ali, aquela pessoa, a fisionomia daquela pessoa, aquele jeito daquela pessoa falava, me chamou muito a minha atenção. Né? Mas a minha atenção pelo fato, chamar o fato da atenção, nossa, que cara interessante, que jeito interessante de abordar, de conversar e tal. E eu fui conversando, né? Passando alguns meses, a gente foi conversando, foi pegando afinidade. Todos os dias, gente, eu vi essa pessoa, tá? Ali até hoje eu vejo. Todos os dias eu vejo essa pessoa. Então foi muito fácil a gente ter
um contato ali, né? Sempre tem uma conversa, sempre tem alguma coisa. E esse cara falou pra mim que ele era noivo. Então, tipo, eu não pude falar nada e mais à frente, mas o meu sentimento que eu sentia se tornou um pouco doentio pra mim. Começou a me fazer um mal, né? Você gostar de alguém e você não poder falar. Mas o que me deixava, o que me deixava mais contente, que me deixava mais. Ai, como é que eu digo pra vocês, gente? O que aliviava era porque eu via ele e a gente conversava. Então aquilo ali pra mim já era o suficiente. E ele falava da noiva dele com todo amor, todo carinho. E eu não dou em cima de homem que tem compromisso com alguém. Também não quero destruir relacionamentos de ninguém. E, gente, e aquilo me doeu pra caramba, sabe? Saber que você gosta da pessoa e ela tá ali, ela é cega, né? Ele era cego, comprometido com a noiva dele. Então eu não tinha chance nenhuma. A chance que eu tinha era de conversar e estar ali falando com aquela pessoa todos os dias. Até, gente, como eu passo no psicólogo, no psiquiatra e tal, ele fala pra mim, Diva, por que você não tem ninguém? Porque até naquela época eu não tava afim de ninguém. Assim, eu não queria ter alguém do meu lado. Eu não, nunca, não tinha planos pra ter alguém. Não passava pela minha cabeça, mas eu gostava dele. Como eu não podia ter ele, o que eu fiz? Eu conheci um cara e eu entrei nesse relacionamento com um cara. Eu também acabei comentando com ele, mas pra ele não surtiu efeito nenhum porque ele tava cego pela noiva dele. O que ele queria era a noiva dele. Ai, gente, e eu ali, ó, só de falar já me dá um determinado estresse. E, e eu me envolvi com esse cara, que eu tava com ele. E a gente continuou ficando e tal. Até que um dia essa pessoa saiu do meu convívio. Ela saiu da onde a gente convivia, passou, sei lá, uns 10 meses fora, não sei, quase um ano fora. Mas assim, falava com uma amiguinha minha que ela me acompanha também, vê todos os dias. Eu falava, ai, fulana, eu queria tanto ver fulano, mas pena que fulano é comprometido. Eu gosto tanto de fulano. Gente, aquilo ali não saía da minha cabeça. E eu tava com esse outro cara, eu tava me relacionando com esse outro cara, né? Mas ele não saía da minha. O Joãozinho não saía da minha cabeça. Sabe? Eu pensava no Joãozinho, poxa, eu tava com meu ex, pai o Pedrinho, e eu pensava no Joãozinho. Assim, como poderia ser com o Joãozinho, o jeito do Joãozinho falar. Sabe, aquilo tudo, gente, parece que me enfeitiçou de uma maneira que ele não tem nem noção do envolvimento que deu e do sentimento que eu sentia que era como se fosse um sentimento de dor, sabe? Me doía não. Ele não tá ali do meu lado. Eu querer viver. é, Eu querer viver como que eu tava vivendo com o Pedrinho. Entende? E assim, eu tive vários momentos ruins com o Pedrinho. E sempre vinha na minha cabeça, poxa, se fosse o Joãozinho não ia fazer isso. Não ia fazer. Então aquilo ficou. Então, tipo, eu não fazia comparações, mas se você tá com um cara e o cara só pisa na bola e você gosta do outro e você não tá vendo mais o outro, mas você sabe que você conhece o caráter daquele outro cara, sabia que aquele cara não ia fazer isso aquilo com você, meu, você começa a dar uma surtada. E foi o que aconteceu comigo. Aí, gente, um dia essa minha amiguinha chegou e falou pra mim assim, Diva, Joãozinho, Joãozinho vai voltar ao seu convívio. Que eu não posso dar muito spoiler, gente. Joãozinho vai voltar ao seu convívio. Eu falei, mentira, juro. Gente, quando ela falou aquilo, parece que o meu patamar, sei lá, o meu grau de felicidade, tipo, ele tava lá embaixo. Ele subiu, foi lá em cima. Eu falei, agora eu vou voltar pra conversar com fulano, quem sabe? Eu ainda pensei, tomara que fulano não esteja mais comprometido, né? E assim, eu não tinha o WhatsApp dessa pessoa, eu só tinha uma rede social. Mas também não postava nada. E algumas, sei lá, umas 2 vezes foi passada mensagem durante esses 10, 11 meses, quase um ano. E eu fiquei com aquilo, gente. Mesmo que eu não vendo aquela pessoa, eu continuava com o mesmo carinho, com o mesmo, sabe, aquele sentimento de puro, né, por aquela pessoa. Eu falo assim, às vezes, se eu me emocionar, gente, vocês me desculpam, tá? É meio estranho assim.
Eu me lembro até hoje, já que eu vi essa pessoa de novo. Porque assim, me deu um ápice tão grande na minha vida, me deu uma esperança tão grande. Só que a pessoa ainda estava comprometida com a mesma pessoa. E eu tava com o Pedrinho, continuava meu relacionamento com o Pedrinho. Aos trancos e barrancos, mas eu estava porque eu não queria ficar sem ninguém também, tá? Não é legal você ficar sempre sozinha, eu tava já há muito tempo sozinha. E já que Joãozinho tava tendo um relacionamento dele, já tava até pra casar, eu tinha que ter alguém, eu não poderia ficar ali pensando só no Joãozinho, né? E, gente, quando foi um dia, eu botei um basta, tá, gente? Tem uma música no fundo. Aí quando foi um dia, Joãozinho, eu terminei meu relacionamento, eu tava possessa de raiva. E eu lá vendo fulano, aí o Joãozinho perguntou, o que que você tem? Aí eu fui e falei, sabe? Eu fui e falei, Joãozinho, eu terminei com o Pedrinho, não quero mais. Porque o meu ex, gente, eu vou falar um pouquinho do meu ex e eu vou deixar o Joãozinho esse pedaço. Tipo, eu sempre quis crescer com um cara com que eu me relaciono. Acho que todo casal é assim. Você quer montar uma empresa, você quer ter sua segurança, sua estabilidade. Você não quer trabalhar a vida inteira para outra pessoa, sendo que aquela pessoa tem uma profissão e você quer crescer, né? Só que meu ex, gente, tem muito problema, ele tem filhos, sabe? É muita coisa que envolvia o nosso relacionamento. Então, eu achei melhor a gente parar, porque tava só uma coisa de ficar, e já tava mais de um ano. Sabe, a gente não chove no molho, eu não tinha futuro nenhum. Eu não ia pra praia, eu não ia passear, eu não ia viajar, eu não fazia nada, eu só ficava trancada dentro de casa, esperando ele vir, porque eu achava que um dia tudo isso ia mudar. É que pode mudar, mas eu achava que isso aí um dia ia mudar. E não mudou, né, gente? Pra falar a verdade, não mudou. Tô aqui, tô toda sem posição, né, fazendo. Mas eu quero ficar à vontade pra gravar o vídeo pra vocês. E aí, gente, eu acabei falando pra ele tudo que eu queria, que se eu tivesse... Aí eu fiz uma comparação, tipo, entre eu e ele. E ele, a namorada dele, começou a falar da noiva dele, né? A falar que... Eu peguei e falei, eu quero crescer, eu quero ter alguém que me incentive. Eu não quero ninguém que fique... Tudo bem que meu ex não me dá dívida, tá, gente? Muito pelo contrário, ele ganha muito bem, ele trabalha, ele vive endividado pra ele. E eu, graças a Deus, eu trabalho, sou mulher e pago minhas contas. Só que o Joãozinho, ele falava que a noiva dele cheia de dívida, aí ele tava cheio de conta pra poder pagar, aí beber, aquele negócio todo. E eu só dei uma sugestão do meu relacionamento, do que eu tava passando e do que eu queria pra mim, pra minha vida, pro meu futuro. Então eu não quero passar a vida inteira trabalhando pra ninguém, eu quero trabalhar pra mim, montar minha empresa, fazer as minhas coisas, enfim. Eu tenho trabalho, tenho meu dinheiro, eu invisto e também invisto e a gente cresce junto, um casal casa e tal. Era o que eu queria, acho que é o que todo mundo quer. E eu expus isso pra ele, coloquei isso pra ele, falei pra ele que eu daria até meu mundo, né? É, pra viver tudo isso. Entendeu? A gente dá um da gente, eu não tenho preguiça de trabalho domingo a domingo. Mas eu sei que eu vou estar com uma pessoa que gosta de mim, que me ama, e a gente vai crescer junto. Então aquilo era questão de pouco tempo pra mim, 2, 3 anos pra mim é pouco tempo, né? Eu faço minha terapia há 8 anos e pra mim foi como se fosse ontem. Porque foram acontecendo tantas coisas no meio disso tudo que a gente nem vê o tempo passar. Né? A gente vê as nossas lutas, as nossas batalhas, né? Então é a hora que eu queria crescer, viver com ele. E eu falei isso pra ele. Eu falei isso pra ele. Sabe? Eu falei pra ele que eu queria dar meu mundo, que eu queria ser muito feliz com ele. Sabe? Que não me importasse. Eu não me... Gente, olha, eu juro pra vocês, eu não me importo mais com nada. Nem comentário de quem vai falar, do que a pessoa vai viver. Porque eu acho que quando você escolhe alguém e você mostra pra aquela pessoa a segurança, hoje em dia eu tô assim. É o meu modo de pensar. Eu não olho mais beleza, não olho mais razão social, não olho mais din-din, né, a questão financeira. Eu olho a capacidade da pessoa, a gente vê o que a pessoa tem para te oferecer além de ter um relacionamento. É um conhecimento e você fala, não, vamos namorar, vamos investir, vamos fazer alguma coisa para quando a gente casar, a gente ter algo, né? A gente fazer algo para nós. Então eu acredito que todo casal é assim. Eu cresci assim, meu pai e minha mãe, eles não tinham nada. Nós morávamos de aluguel num barraquinho de tábua.
Meu pai e minha mãe, filho, eles começaram a trabalhar quando pensou que não compraram um terreno, quando pensou que não, começaram a construir ali 10 anos para construir uma casa de 4 cômodos, sabe, para dar um quarto pra minha irmã, para ter mais conforto. Nem piso na casa tinha, era piso grosso mesmo, de concreto, graças a Deus. Glória a Deus pelo meu pai e minha mãe, sabe? Meu pai tem todo um monte de defeito, minha mãe também. E deixaram um teto pra gente poder morar. Então era isso, sabe? Era esse o fato, né? Meu pai e minha mãe deixaram um legado pra gente de que eles foi pelo amor, foi pelo carinho, foi pelo afeto, foi ali pelo investimento. Claro que todo casal briga, todo casal tem, né? Enfim, mas estão ali juntos. Mas enfim, gente, isso é um pouquinho assim, é uma outra história, mas é uma história complementando essa, assim, dando um exemplo. E foi o que eu falei com esse cara. Aí, gente, eu tive um probleminha de saúde, eu fiquei uns 15 dias sem ver Pedrinho. Não, Joãozinho. Eu já tinha terminado com Pedrinho, que não foi um fato muito difícil. Foi um fato muito difícil para quem não foi, ó. Foi um fato muito difícil, meu término com Pedrinho. Mas não vem ao caso aqui, mas eu sofri, né, gente? Porque eu tinha alguém e eu abri mão, né? Olha só, eu tinha alguém que eu não amava, mas eu gostava, era minha companhia, tava ali. Eu abri mão por esse fato e pelo fato de amar o Joãozinho. Sem noção do que é isso? De amar o Joãozinho. Eu não aguentava mais estar com o Pedrinho pensando no Joãozinho. Quando o Pedrinho dava uma bola fora comigo, eu me tratava hiper bem. Eu falava, poxa, por que o Joãozinho não é assim comigo? Então tinha sempre essa comparação, sabe? Então aquilo ali tava me matando, gente, me acabando. Eu falei, não, deixa eu colocar um basta nisso. Aí quando foi um dia eu cheguei lá na academia, ele foi e falou pra mim assim, eu terminei com fulana, que era a noiva dele. Eu fiquei assim, eu terminei, não sei o que, só começou a falar. Mas assim, eu vi que era um lado da revolta, eu vi que era um lado também triste dele, mas pra mim foi a melhor felicidade do mundo. Eu disfarçando meu sentimento de felicidade, vendo ele também sofrer, tá? Porque eu também estava sofrendo, porque eu deixei o Pedrinho, gente. Entendeu? E eu amava ele. Então, o que que eu fiz? Falei, vou conversar com ele, né? Vou ajudar ele em tudo que eu puder, eu vou ajudar, né? E vou dar todo o amparo que eu precisar, mas eu também vou investir. Eu não vou deixar ele solto, porque eu acredito muito assim, gente. Eu saí da minha relação com o Pedrinho, porque eu gostava do Joãozinho. Mas vamos supor que o Joãozinho tivesse largado a noiva dele e tivesse falado, Diva, eu quero ficar com você, então eu teria largado o Joãozinho. E assim, gente, pra mim, no meu modo de ver, quando você termina com uma pessoa, é uma responsabilidade. Quando aquela pessoa gosta de você, entende? Porque aquela pessoa, ela vai sofrer pela tua ausência. Os dias dela não vai ser fácil, gente, não vai. Então, tipo, eu terminei com Pedrinho, mas assim, eu dei todo um amparo pro Pedrinho. Eu não briguei, eu não expulsei ele da minha casa, eu não bloqueei Pedrinho, sabe? Eu tentei ser a melhor amiga, eu tentei conversar, sabe? Ele vinha na minha casa, Pedrinho chorava, eu com aquela responsabilidade minha, olha, não, tá aqui, mas a gente precisa mudar. Eu fui colocando, né, que não vem aqui ao caso, as coisas que me fizeram eu tomar essa decisão. E foi a mesma coisa que eu fui fazendo com o Joãozinho. Falar, ó, Joãozinho, pô, você terminou, mas por quê? E ele foi passando toda a situação. Eu falei, gente, eu não vou deixar esse homem passar. Eu não vou deixar. Se ela terminou com ele, ou se ele terminou com ela, não me importa. É a minha vez. Então, gente, eu comecei a conversar. E, olha só, eu comecei, porque eu conheci um lado do Joãozinho. Eu passei a conhecer o outro lado do Joãozinho, porque todo mundo tem dois lados. Então, assim, pra mim, agora, esse lado foi o pior lado que eu conheci do Joãozinho, porque eu tinha o Joãozinho como homem referência pra mim. Como homem referência. Olha só que loucura na minha cabeça, assim. Eu tinha ele como referência de um excelente homem pra minha vida. Eu falei, eu não vou deixar esse cara, porque do jeito que esse cara falar comigo, o jeito que eu vejo ele se comportar, eu vejo as mulheres dando em cima dele e ele não dá spoiler para as mulheres, ele deixa a desejar, mas né,
Eu, por enquanto, assim, enquanto eu tava convivendo com ele, eu nunca vi ele fazer nada de errado. Mas enfim, também não boto minha mão no fogo, né, meu bem? Hoje. Porque se fosse naquela época eu botava minha mão no fogo, tá? Eu comecei a conhecer o outro lado do Joãozinho. Que foi o pior lado pra mim. Aquilo me incentivou tanto, gente. Que tipo, na minha cabeça eu falei, poxa, eu vou agarrar e eu vou pegar. Eu não sou uma mulher feia, né? O único fato, o único problema que eu tenho é porque eu sou uma mulher trans, né? Infelizmente, mas eu vou fazer o quê? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não adianta. É um rótulo que tem pra mim. Vou morrer trans, nunca vai mudar. Por mais que eu faça cirurgia, nunca vai mudar. Mas enfim. E, tipo, ele nunca falou que ele me desejava. Mas a gente, tinha a gente sempre conversou e conversas tão boas que eu falei, poxa, eu acho que eu posso investir. Ele não vai. Ele não vai negar. E nem o homem nunca me negou assim, né? Mas enfim. Quando foi um dia, a gente conversando, eu vi que ele tava muito revoltado, muito triste. Eu também, gente, tava na mesma vibe por causa do Pedrinho. O que ele tava passando, eu também tava passando. E só que eu fiz diferente. Sabe, eu com mais maturidade, eu fiz diferente. Eu não fui, sabe, não usei a minha revolta, não usei raiva, não, sabe, não fui atrás. Pedrinho que vinha aqui atrás. Sabe, a gente conversava, eu tratava ele hiper bem, beijo, abraço, sabe? Não deixei, sabe, esse negócio ficar como o relacionamento dele ficou. De raiva da pessoa não querer saber. Comigo não foi assim. E nesse meio intervalo apareceu outro rapaz. Que foi um rapaz da minha infância, que eu não vou dizer o nome aqui, que ele não quer que fale. Apareceu outro rapaz. E era um rapaz da minha infância e tal. E ele acabou casando também com outra mulher e hoje em dia, né, depois de 20 anos, ele veio falar pra mim que ele se arrependeu, né? Ele ficou casado com essa mulher, tem uma filha e ele se arrependeu. Pra você ver, 3 coisas ao mesmo tempo. E fora outras coisas pessoais minhas, gente, de doença que eu tive que lidar nesse mesmo período. Essa nuvem negra que ficou, sabe? Foi tudo em questão de 3 meses, assim. E aí, gente, voltando ao lado ruim do Joãozinho, eu falei assim, Joãozinho, vamos fazer um negócio? Eu tô com um amigo ali em casa que tá passando o mesmo processo. Então eu também tô. Vamos juntar nós 3, chegar lá em casa, bater papo, comer um aperitivo. Então ele falou, vamos. Ele falou, vamos. Falei, então tá, ele marcou, bora lá. Esperei, gente. Fiz almoço, depois eu fiz aperitivo. Essa pessoa toma cerveja e esse cara não bebe. O Joãozinho não bebe. Eu já tomo umas também. Joãozinho não bebe. E nós ficamos aqui. O Joãozinho não apareceu. Aí quando foi no outro dia, eu fui e perguntei, né? Falei, Joãozinho, eu fiquei te esperando, você não foi, não sei o quê. Não deu. Aí, tá bom, então. Eu fui. É porque fulana foi lá em casa pegar as coisas dela. E eu acabei. Esqueci. Eu falei, tudo bem, né? Pô, um acaso que aconteceu e tal. E ele ficou muito mal, gente. Eu via na cara dele que ele tava mal. Mas eu ali em cima, gente, tentando ajudar com os meus recursos, com o que eu podia, pra não ver ele sofrer, sabe? Eu ali, tipo, dei meu ombro. Só que também eu percebi que, tipo assim, aí a gente conversava muito. Só que ele só conversava dentro de um ambiente que a gente se via. Não um ambiente fora, porque eu queria um ambiente fora, né? Dali. Eu queria que fosse na minha casa, que a gente fosse na lanchonete, que a gente fosse, sei lá, no shopping, num parque, pra conversar. Né? Que isso é legal, você ir com uma amiga e tal. Mas eu não fui na intenção de dizer pra ele, olha, eu amo você, fica comigo. Não, como uma amiga ali também. E também tava esse outro amigo meu que eu falei pra você. Também tava passando pelo mesmo processo, né? De separação, também tava indignado, revoltado, triste, enfim. Tá vendo? Aí, gente, eu posto fotos, não aqui, nessa plataforma, mas em outras plataformas eu posto fotos seminua. Tipo, cobrindo o seio, mostrando a lateral do meu corpo, seminua e tal. E aí, uma vez eu perguntei, fulano, Joãozinho, por que que você não olha meu status na minha rede social? Por que não? Ele falou, por que não?
Aí, mas por que você não... Aí essa amiguinha minha, porque falou assim, por que você não olha? Porque ela só tira foto pelada. Eu senti um pouco de machismo. Mas eu falei, então tá bom, fiquei quieta. E eu fui postando outras fotos, fui levando minha vida adiante, sabe? Assim, de muitas coisas que já falou pra mim, tá, gente? Tem algumas aqui que talvez eu possa não recordar. Quando foi. Aí isso foi passando um tempo e eu comecei a sentir um pouco de agressividade em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava. E eu tentava ali, sabe, conversar pra amenizar aquilo. Quando chegou um dia, eu disse pra ele. Eu falei, lembra aquilo tudo que eu falei sobre o meu ex? É pra você. Tudo que eu queria fazer com ele é o que eu queria fazer com você. Eu sempre gostei de você, né? Já tem mais de um ano e tal. Ele olhou pra mim, gente, um galão na mão de água. E falou desse jeito pra mim. Diva, agora eu acabei de terminar um relacionamento. Você tem tanto contatinho no teu celular, por que você não vai sair com um deles? Eu não tô com cabeça pra relacionamento. Ai, gente, e antes disso, eu falei pra ele que eu casaria com ele. Era só ele falar, preparar os documentos dele, que eu casaria com ele, porque eu casaria mesmo. Eu tava assim, tão cega, e tão cega de sentimento que eu sentia por ele. E tipo, ele ria. Tudo ele ria, sabe? Ele dava aquela uma gargalhadona e tal. Eu falei, não, eu tô falando sério, né? Gente, eu não falo aqui com muita emoção porque, meu, me dói tanto falar disso. Juro pra vocês, assim, é uma decepção tão grande. E eu fiz várias, sabe, dessas propostas pra ele e tal. Pra que ele pudesse me enxergar. Ou que ele também pudesse me dar uma oportunidade. Porque ele não tava tendo oportunidade do outro lado do relacionamento dele. E hoje em dia eu penso assim, não vale a pena você ficar perdendo tempo com as pessoas, com quem não te quer. Vale a pena você perder tempo com quem você quer. Então eu fiz um investimento, eu tava ali investindo tudo que eu tinha. Aí passou, acho que foi o ano novo. Não sei se foi o Natal, não sei se foi o ano novo. Eu dei uma lembrancinha pra ele. E a minha amiguinha, ela começou a se relacionar com um rapaz que também que é do nosso convívio. E eu falei, poxa, fulano, foi um modo que eu achei assim. E ele faz aniversário, né, no comecinho do ano. E eu falei, vou dar um presente pra ele. Pedi pra ele escolher, ele falou que não sabia o que ele queria escolher. E eu falei, quer saber? Eu vou levar ele no cinema. Porque ele falou que tinha muito tempo que ele não ia no cinema. Eu falei, vou levar ele no cinema e vou dar de presente de aniversário. Gente, eu ali sem maldade nenhuma. Sem maldade nenhuma, até hoje eu fico inconformada. Ele falou pra mim, eu tenho até hoje o áudio aqui. Ele falou pra mim, não, Diva, eu vou. Menina, olha, eu passei o ano maravilhada. Quando ele falou, gente, que ele ia, eu prometi pra mim mesma que eu não vou chorar. Ele falou que ele ia, eu falei, então, já quebrei, né, gente, um pouco aquele gelo daquele coração gelado, né. Até esqueci minha caneca, acredita, cheia de café. Até esqueci. Desce amargo. E aí eu falei, tá bom. Eu não lembro qual foi o dia. Eu sei que foi eu falei pra ele que talvez acho que eu queria. Não lembro, gente. E quando foi um dia, eu tava num determinado lugar onde a gente se encontra, porque eu falei assim, então, tá de pé aquele negócio? Ele falou, não. Assim, bem na grosseria. Não. Eu pensei melhor, não. Aí eu fiquei, nossa, ele pensou melhor. Ele disse que não. Ele pensou melhor e ele disse que não. Tá bom. Minha cara foi no chão e ele não falou assim, como eu tô dizendo aqui, ele falou um pouco na grosseria mesmo, sabe? Bem irônico. Assim, tipo, foda-se o que você tá pensando. Sabe? Que se dane. Não tô nem me importando com o que você tá sentindo. E eu já tinha dito pra ele, né, que eu gostava dele. Entendeu? Bom, enfim.
E aí, gente, aquilo passou. Mas, como eu disse pra vocês desde o começo, eu sempre tratei as pessoas bem. Pra que elas me tratassem muito bem. Eu tenho os meus maus dias, gente. Eu juro pra vocês, eu tenho os meus maus dias, eu fico em casa. Eu tenho os meus maus dias e eu não vou trabalhar. Eu tenho os meus maus dias, mas eu procuro tentar disfarçar o melhor que eu posso. Claro que eu tenho um TPM, que eu não sou uma pessoa perfeita, né? Mas aquilo, gente, me acabou de um jeito. E nesse intervalo, gente, eu comecei, tipo, a ficar pensando nas coisas que ele falava. Porque um dia ele me tratava muito bem, alguns dias ele me tratava mal. Alguns dias ele me chamava e, sabe, parecia que nada tinha acontecido. Ele nunca pediu desculpa. Ele nunca chegou pra mim e falou assim, olha, diva, se eu te fiz alguma coisa, me desculpa. Se eu te tratei mal tal dia, me perdoa. E ele sabendo, gente, que eu tava ali gostando dele, sabe? Enfim, gente. Era tanta coisa pra oferecer, era tanto plano que tinha pra fazer. Era tanta coisa que eu queria, sabe, dentro de mim, que eu queria, sabe, dentro de mim com relação a ele, pra estar ali juntinho, juntinho. E eu não consegui. E aí veio, sabe, o fracasso, o sentimento de fracasso, sei lá, impotência, sabe? Me senti pior pessoa. E aí, gente, que eu comecei a fazer, a trabalhar mais a minha cabeça, né? Pra eu não estar sentindo mais esse sentimento por ele. Pra eu não estar mais pensando nele. Porque eu comia pensando nele. E eu tive um problema de saúde onde eu não pude ver mais ele. Então acho que isso aí agravou mais. E eu também fiquei muito preocupada com a minha saúde. Então agravou mais ainda que eu comecei. Então, eu tive uma crise, né? Lombar e do joelho e nervo. Mas eu também fui parar no hospital porque eu tava. Ai, gente, como é que chama? Ai, acabei de falar o nome aqui do problema que eu tava. Eu também fui tratar duas coisas, sabe? Eu gastei um dinheiro que eu não podia ter gastado, que era uma poupancinha minha pra poder fazer algumas coisas na minha casa. Enfim, gente, foi um mês eu tendo crise de ansiedade. Um mês, gente, quase toda semana eu tendo crise de ansiedade. Eu indo parar no hospital e com problema também na minha lombar, no meu joelho, pagando massoterapeuta pra me cuidar. E aí, gente, eu comecei também a enxergar, né? Que às vezes não vale a pena você querer dar seu mundo pra uma pessoa se ela não quer. Às vezes as pessoas não querem mais ser amadas, elas não acreditam mais no amor. Mas assim, eu acho que o relacionamento tão frustrado como foi dos dois, como foi o meu também, eu coloquei um passo e falei, gente, eu não quero pra mim. Eu quero outra coisa pra mim. Eu quero viver outra emoção, mesmo me decepcionando com outro. Né? Que eu já me decepcionado com outro. Então eu queria investir nele. Sabe, eu queria ele, juro mesmo pra vocês. Foi muito difícil, gente. Foi muito, muito, muito. Não, não foi fácil, sabe? Você comer, eu comecei a comer pensando na pessoa, não comia. Eu comecei a dormir. Você imagina, você dormir, tipo, pensando na pessoa. E você acordar pensando na pessoa. Você querer mandar uma mensagem pra uma pessoa. Você trabalhar. Eu não tava nem conseguindo trabalhar direito, sabe? Porque eu queria estar ali vendo aquela pessoa, nem que se for pra conversar, sabe? Parecia que tinha virado pra mim uma obsessão. Eu chorava todos os dias, sabe? Debaixo do chuveiro, né? Porque eu não aceitava. Sabe quando você não aceita? Porque eu sempre fui muito assim. Eu sempre corri muito atrás do que eu queria, sabe? Eu sempre fui muito guerreira, muito esforçada com as minhas coisas. E eu te juro, assim, ele, tipo, a nossa conversa, tipo, ele deixava meio que desejar pra mim, sabe? Alguma coisa, me dava esperança de alguma coisa.
Então aquilo foi alimentando. Não só comigo, tá, gente? Não só comigo. Foi passando o tempo assim, eu também. Eu já tinha comentado isso com ele. Eu vejo muitas mulheres se apaixonar por você pela sua conversa. Porque ele tem uma lábia boa, sabe, pra conversar. E, gente, assim, eu já conversei com meu psicólogo, já conversei com o psicoterapeuta, eles falavam assim, bloqueia, devassar da companhia dele. E eu sempre fui ali na resistência, filha, te juro, na raiva e no ódio. Eu falei, eu não vou parar de falar com ele, eu não vou bloquear ele na minha rede social, eu não vou me afastar dele, eu vou continuar conversando com ele porque esse é o correto, até pra mim mesma, né? Tipo, lidar ali com aquele tipo de situação, sabe? E eu ir lá dando risada, apoiando ele no que ele tava sentindo, mas quando eu saía de lá, meu bem, eu saía de lá com as lágrimas caindo no chão. Eu chegava na minha casa destruída. E no outro dia eu levantava de madrugada, assim, sem coragem nenhuma, gente, pra ir trabalhar. E eu vou dizer pra você, isso é a primeira vez que eu conheci ele, né? Nessa segunda vez, acho que isso aí tá durando uns 5 meses. Uns 5 meses, gente. E ele já viu vários caras dando em cima de mim, alguns caras indo lá, e eu, gente, eu sempre falei tudo pra ele. Eu nunca escondi nada, nem dele, nem do meu ex. E sabe, nem desse outro rapaz que apareceu também. Eu não escondo nada, eu falo tudo. Meu ex até, tipo, meio que aceitou, né? É, a situação de. Eu falei pro meu ex, eu não gosto de você, eu amo outro cara. Você ia gostar que eu ficasse com você pensando em outra pessoa? Não tem como. Sabe? E. Sei lá. Eu nem queria falar aqui, gente, que eu daria meu mundo mais, sabe? Porque eu conheci o outro cara. Eu conheci um cara, depois eu conheci o outro lado desse cara. E hoje em dia eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo, eu tenho receio. E eu não acho que eu fui imatura. Eu não acho que eu fui. Eu não acho não, que esse negócio que eu não acho. Eu não fui imatura. Eu não fui. Eu não fiquei imaginando coisas. Foram situações que me fizeram eu entrar nesse ciclo, né, vicioso, nessa bola que eu e ele se encaixamos junto pra estar conversando coisas junto. Ai, enfim. Gente, nossa, como isso dói, acredita? Como isso dói falar dessa pessoa, assim. E assim, me sinto decepcionada. E ainda ele falou assim pra mim assim, ai, faz esse vídeo pra ver onde é que eu tô errando. Eu não consigo apontar defeitos, né? Mas eu consigo apontar os meus. Eu consigo apontar os meus defeitos e o que eu sinto, o amor que eu sinto, o sentimento que eu sinto. Sei lá. Esses dias ele foi me dar um negócio lá, sabe, onde a gente convive. E tipo, sabe quando, sei lá, eu vi isso. Ele, ele falou que não entendeu, né? E ele me deu um negócio na minha mão, tipo, e pra eu pegar, eu tinha que encostar nele, encostar no rosto dele. Eu falei, meu, não faz isso. Sabe? Não faz isso. Porque você vai acabar com a minha vida. Sabe? Se você não. Enfim, gente, é isso. E sei lá, eu queria uma oportunidade com essa pessoa. Claro que eu não sofro mais como eu tava sofrendo há uns meses atrás. Porque eu fui buscar ajuda. E agora eu tô bem melhor. Tô medicada, tô certinha. Mas, gente, foi dureza. Foi dureza pra lidar, né, com ele. Ainda hoje em dia ainda tá sendo difícil lidar com ele. Porque eu nunca vi uma pessoa saber que a outra gosta dela e pra ele, tipo, tanto faz como tanto fez, sabe? E ele saber que eu tenho um sentimento puro por ele, que eu tenho um respeito, sabe? Eu não sou nenhuma menininha de 20 anos que tá ali pra brincar com a cara dele, entendeu? Eu sou uma mulher séria que quer alguma coisa, que quer lutar por alguma coisa, que precisa, né? É ser amada, ser desejada também, sabe? E não foi o que aconteceu. E é isso, gente.
Esses são os detalhes. E a gente acabou esse dia discutindo. E nesse dia eu me segurei minha peteca, sabe? Eu falo assim que eu mudei muito, que era uma pessoa muito explosiva, sabe? Se você falasse, eu falava meia dúzia. E ele também meio que evitou um confronto, sabe? E eu adoro esses confrontos, porque esses confrontos pra mim tem que terminar na cama. Eu vou falando besteira aqui, gente. Mas foi isso, isso mudou, gente, minha vida. Você vê que tem quase um ano que eu não posto nada. Gente, eu não consigo gravar nada. Isso me deixa assim muito triste. Porque foi um envolvimento. E eu vejo, sabe, agora, sei lá, por outras questões, tá? Que a pessoa meio que quer dar uma afastada comigo, mas é por outras questões, né? Acho que não pelo sentimento que eu sinto por ela. E me dói, me dói. Mas não me dói tanto quanto eu tenho um sentimento por ele. Ele não questiona nada, ele não fala nada, ele não diz nada, sabe? Os meus ex, eu vou falar assim, eles tinham um sentimento por mim sexuais, né? Eles não demonstravam muito carinho, muito amor por mim. E esse, tipo, não que ele faça isso por mim, mas na minha cabeça, se eu tivesse uma coisa por ele, claro que ia ser. Mas assim, também ele nunca me deu nenhuma oportunidade, pra falar a verdade. De ser assim, de pensar assim. Mas é uma coisa que a gente quer, sabe? É uma coisa que, sei lá, vem de dentro. Né? Sentimento a gente não controla, a gente, né? Você não tem uma chave que liga e desliga. Você vai convivendo com aquilo e vai lidando. Mas é isso, ainda eu gosto dele. Dói muito, sabe? Mas ele também é muito novo. Ele tem muita bagagem pra aprender. Sempre tem um arrependimento, né? Sempre tem um arrependimento. Pode demorar. E a gente tá aí, gente, vivendo. E um dia pode se arrepender, só que talvez seja tarde demais. Eu pedi um tempo pra essas pessoas que eu me relacionei, que me relaciono até hoje. E essas pessoas sabem. Eu falei, ó, me dá um tempo pra mim. Porque eu preciso ter esse meu momento de luto pra eu também aprender alguma coisa. E eu vejo que ele não aprende nada. Assim, eu vejo nele que ele não aprendeu nada, ele não sabe, ele se isola. E eu acho que quando a gente aprende, é quando a gente abre a boca da gente pra falar tudo que a gente sente, sem pensar nos outros. Sem pensar assim, gente, que eu quero dizer. Tipo, eu sou uma mulher trans, pra ele se envolver comigo, ele tem que enfrentar um preconceito. Mas eu também não quero que ele vá lá e se exponha assim logo de cara, porque a gente tem que ter um tempo de experiência nesse sentido, entende? Por isso que eu falo que eu não ligo. Ele também às vezes fala pra mim que ele não liga. Ah, eu não ligo pra que fulano tá falando, tá? E tinha outros detalhes também, gente, assim, cruel. Pra mim, é você marcar uma coisa comigo e você não comparecer. É eu te passar uma mensagem e você não responder. Você visualizar depois de 2, 3 dias você vai responder. Então, assim, eu via nisso como se fosse um. Tipo, a pessoa não te quer. Então, aquilo também doía muito, gente, quando mandava mensagem. Ai, sei lá, gente. Foram tantas coisas, sabe? E eu nem quero mais lavar roupa suja. Sabe? Eu não quero nem mais provar que eu gosto, sabe? Pra mim. E eu penso assim, quando você se abandona, é uma coisa. Quando você põe na sua cabeça, assim, que você quer abandonar aquela pessoa, você não quer mais saber daquela pessoa, que você conheceu o lado ruim dela. E que se você não aprender a lidar com o lado dela, aquela pessoa não mudar aquele lado dela, não compensa você estar com ela mais. Não compensa você amá-la mais. Como já aconteceu em outros relacionamentos mil. Aquela pessoa ela não compensa mais. Eu acho isso tão triste você dizer assim, aquela pessoa não vale nada pra mim. Né? Pra uma pessoa tão jovem, tem uma vida inteira, uma pessoa hiper inteligente. E eu ter que pensar isso dela, pra mim não. Sabe, eu não quero pensar assim. Nem dele, nem de nem gente que eu convivi, tá? Porque o meu ex, eu falo com ele normal, a gente troca uma ideia muito boa.
E a gente se dá hiper bem, porque eu não quero olhar pra ele e falar assim, ah, eu me relacionei, nossa, eu me arrependi de ter me relacionado com tal pessoa. Eu tinha uma visão de uma pessoa, hoje eu tenho outra, sabe? Uma visão horrível. Deus me livre, gente, eu não quero, porque eu já passei situações assim, até de pessoas do meu convívio de trabalho, onde eu falo, eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Eu acho isso horrível, né? Você não. Porque o mal do ser humano é esse, é não saber lidar com o outro, né? Hoje em dia tá essa guerra toda, esse negócio todo, por causa de quê? Porque um não consegue lidar com o outro. Porque o outro quer mais que o outro. Ou o outro não, tipo, nem quer mais com o outro, mas também não sabe lidar, mas procura uma guerra. Então isso eu não quero pra mim. Né? Eu quero viver em paz e amor, filho. Mas aí, gente, isso é um pouco. Eu tô contando aqui um relato, tá, que aconteceu comigo e se tornou uma dependência emocional. Que agora também tá se tornando. Ai, gente, acabei de falar aqui. Sabe, um transtorno aí, doido, mas tô medicada, tá tudo bem. E não foi um vídeo alegre, apesar dos momentos que eu dou uma risada aqui, tá, gente? Na brincadeira. Desculpa aí eu me emocionar, ainda bem que eu não fiquei chorando, eu consegui. Que isso é que é legal, é você controlar seu sentimento e saber que tá tudo bem com você. E é isso. Tá bom? Eu sei lá, espero que sirva de lição pra outras pessoas e quem esteja passando por isso, tire alguma coisa de bom. Você que tá passando e tá passando pelo mesmo sentimento que eu, que você tire alguma coisa de bom pra você. Porque. E quem se identificar que esteja fazendo o que Joãozinho tá fazendo comigo, que você tenha mais compaixão, sabe? Que você se abra mais, se dê oportunidade pra. Quando você fizer com Mariazinha, dá oportunidade pra Mariazinha. Mesmo você sofrendo por outra pessoa. Porque às vezes a Mariazinha tem um mundo tão diferente pra te dar. Tem um amor tão diferente do que você viveu. Não vai te dar o desprezo que a outra pessoa te deu. Sabe? Vai tirar o seu medo. Vai abrir tua mente, vai te abrir portas. Sabe? Era até isso que eu pensava pra ele. Tá? Vou falar que eu tô falando isso, mas é uma coisa que eu pensava pra ele. Eu poderia até falar pra ele que ele nunca me deu oportunidade de falar muito assim. A gente nunca conversou em off, fora, né? De um determinado lugar. Que era isso, que ele se desse a chance que de mudar, porque a gente também. Gente, eu mudei, eu tinha uma vida, hoje eu tenho outra. Eu tinha um pensamento, hoje eu tenho outro. Sabe? Tem coisas aqui que eu já até coloquei aqui no canal. E hoje eu tô aqui, gente, contando história. Ainda tô vivendo mais experiência na minha vida que eu achava que eu não ia viver. Sabe? Então. É isso, pra você. Sabe? A pessoa tem que se abrir. A pessoa. Não é pra se fechar. A pessoa tem que se abrir, tem que se amar mais, tem que dar oportunidade pra quem quer, né? Se você acha alguém que quer te fazer feliz, caramba, vai lá, tenta fazer feliz, sabe? Tenta te fazer feliz, sabe? Não vê o outro sofrendo por você e você, sabe? Tipo, dane-se. É isso. Gente, eu não quero mais, sabe, tocar nesse assunto. E eu vou pôr aqui esse vídeo pra vocês e não quero mais tocar nesse assunto. É melhor um assunto encerrado. E eu espero que sirva de lição pra vocês, tá bom? Dói muito, sabe? Quando, ai, sei lá, me dói, gente. Me dá um negócio tão ruim. Porque eu queria que me desse uma coisa boa. Eu queria chegar aqui, tá feliz e dar um relato muito bom. Mas não é um relato bom, gente. É isso, é uma carta aqui pra você desabafo de quanto? 50 minutos. 50 minutos pra falar de uma pessoa. Minha psicoterapeuta fala que é perder tempo, né? Você não tem vida pra tá perdendo tempo pensando em tal pessoa, acredita? Mas é isso, gente. Não perdi. Eu acho que eu ganhei de experiência pra mim mais maturidade do que eu já tenho. Tá bom? E também muito respeito por essa pessoa. Eu sempre quero deixar bem aqui dito que por mais que me trate mal,
Por mais que me faltou com respeito, por mais que meu sentimento não seja suficiente pra ele, eu tenho aqui todo o meu respeito, todo o meu carinho, todo o meu amor. Eu não mudei, é o meu jeito de pensar, mas assim, eu tenho medo de como pode agir, tá bom? E meu coração tá sempre aqui aberto pra tudo e pra todos. Vocês deixem o comentário de vocês aí. Eu sei que tem uns caras bombardear, mas é normal. Eu tenho outros que vão amar. Eu sei que tem outras pessoas que vão comentar, outras pessoas que vão dizer pra mim que eu tô certa, que eu tô errada, o meu sentimento, enfim. Mando um beijo pra vocês. Eu também quero que vocês apertem o likezinho, tá bom? Um beijo no coração pra vocês. Bye, gente.